Olá, sou Aaron Edwards, hoje é 30 de setembro de 2025 e tem muita notícia para falar sobre essa semana, mas nós queremos começar com as recomendações. Vou compartilhar a tela e recomendações, vamos lá. Nenhuma ação recomendada, mas eu coloquei em parênteses assistir a pergunta no final. Tenho a resposta de uma das dúvidas, pode esclarecer alguns pontos e pode ser que no seu caso tenha algumas medidas que façam sentido você executar essa semana, mas das recomendações, se você vem seguindo passo a passo, nenhuma recomendação adicional é feita essa semana. Se vem seguindo as orientações, não tem nada para ser feito essa semana, exceto paciência. Mas nós temos alguns tópicos, porque, como eu falei, tem muitas notícias essa semana, então eu queria falar alguns desses tópicos. Um deles que chamou bastante atenção na semana passada foi as exportações da Argentina, sem entrar em muito detalhe, mas eles têm um imposto sobre importação que para a soja 26%, para o complexo de soja 26%, e para milho eu acredito que é 12%, e eles, por um período limitado, eles falaram, vamos de forma temporária remover esse imposto sobre importação até o fim de outubro ou até atingir 6 bi de exportação, e dentro de 2 a 3 dias 7 bi de exportação. Dentro de 2 a 3 dias eles chegaram a 7 bi de exportações, então fechou essa janela, tá normal de novo o mercado, mas eles exportaram 7 bilhões de produto, grande parte disso da matriz da soja, porque o imposto era maior na soja, então encorajou, e do volume de soja exportado, muito foi em grãos, mas mais ou menos 2/3 foi soja disponível e 1/3 foi soja para a próxima safra. A Argentina, num ano normal, ela exporta cerca de 4 milhões de toneladas e os compromissos feitos até então somam, acho que 12,5 milhões de toneladas. Fator interessante, também foram feitos muitos compromissos para exportar farelo. Então, pode ser, vai depender de produtividade, muitas outras coisas, mas pode ser que vai ter uma importação de soja por parte da Argentina para conseguirem fazer o farelo e exportar, honrar os compromissos. Então isso pode trazer uma demanda no futuro que é interessante, principalmente para o Paraguai, mas pode impactar os estados do Brasil geograficamente próximos de conseguir atender esse mercado, que seria o oeste do Paraná, talvez partes do Mato Grosso do Sul, enfim. Vai ser uma coisa para acompanhar, mas eu diria mais ou menos não como foco central, mas só para algo ficar atento, que traz o segundo ponto, que é o plantio sul-americano. Até então está cedo, está começando, mas todos os relatos que eu ouvi são regulares ou bons, então não tem aquele risco de produção, será que vai dar certo, será que não vai? Por enquanto a notícia é favorável no plantio sul-americano, não tem motivo de pensar em um risco climático, pelo menos ainda não. Hoje também, que é o terceiro ponto, saiu o relatório de estoques dos Estados Unidos, é o relatório trimestral, mas setembro para outubro é a passagem de bastão da safra velha para a safra nova, aqui nos Estados Unidos, que as colheitadeiras estão rodando, vamos já falar sobre isso. E nessa passagem de bastão, o mercado já entrou pressionado, terminou pressionado, nós vamos já falar mais sobre preços, mas em relação aos números em si, os estoques finais de milho de 25 foram menores do que de 24, tanto para a soja quanto para o milho. Mas o mercado esperava esse corte e no caso do milho, o número veio maior do que o esperado pelo mercado, no caso da soja veio menor. Não é que está com estoques apertados, longe disso, mas é aquela velha história, quando você tem preço baixo, isso atrai demanda e os estoques vão sendo absorvidos mais rapidamente. Que traz o próximo ponto, que é a colheita norte-americana. 19% da área de soja foi colhido com base no relatório de ontem, que
pega até o final de semana, então a gente está mais ou menos em 20%, 19% foi colhido, média histórica para a semana seria 20%, no caso do milho 18%, média histórica seria 19%, ou seja, em números arredondados, safra americana está em 20% colhido e está 1 ponto percentual atrás da média histórica, sem grandes alardes. Outro ponto só para relatar de clientes daqui dos Estados Unidos é que eles estão com receio de vender e muitos deles estão optando por pagar armazenagem para esperar até pelo menos o fim do ano antes de vender. Isso para mim é duas coisas. Pode limitar uma baixa pontual, pode, né? Nós não sabemos, nós vamos já falar da posição dos fundos e tudo mais, mas se não vai ter pressão de venda de produtores, isso pode limitar uma baixa, mas também do lado de cima do mercado a gente tem que lembrar que tem essa pressão de venda de produtores. Então pode ser que a gente tenha as altas mais limitadas também, né? Então, optando por segurar o grão, eles estão falando, não, deixa eu vender melhor mais para frente, só que se melhorar um pouco o preço, muito possível de entrar essa pressão de venda. E essencialmente a dúvida que vai ser respondida em mais detalhe no fim do vídeo, mas tô comprado milho, tô comprado dólar, o mercado tá pesando contra, seguro essas posições ou não. Se vem seguindo as orientações, a gente está do lado errado do mercado, por assim dizer, em dólar e milho, que a gente comprou e caiu. Segura, dá para segurar ou não, né? Tá na hora de mexer nessa estratégia. Essa é a pergunta para o fim do vídeo, mas antes de chegar nesse ponto, vamos fazer o resumo, a análise e também o resumo que a gente volta para cá para fazer. A parte de análise, eu queria começar falando sobre o câmbio, que é um desses pontos que a gente vem relatando. E deixa eu pegar o pincel, fazer as verde, tá? Se vem seguindo as recomendações, algumas posições, né, é possível que você estaria comprado, dependendo de onde entrou, por aqui, que seria se você abriu mão, vendeu soja no meio do ano e ficou dolarizado. Pode ser que você esteja comprado por aqui, se você fez venda antecipada e comprou essa posição cambial. Mas dependendo de onde você entrou, provavelmente é possível que você esteja comprado entre, eu diria, 5,50 e se comprou na parte de baixo, talvez mais próximo de 5,40. Então, se a gente for colocar aqui 5,45 como um exemplo, aí o mercado está aqui embaixo, 5,30, a gente está 15, né, como 15 centavos do lado errado desse mercado, dependendo de exatamente onde você entrou, segura ou não segura. Esse é o grande ponto, né? O que fazer com essa posição. E para mim, algumas coisas merecem destaque. Eu não puxei a imagem do dólar, mas o índice dólar está lateralizado. Então, houve uma redução na taxa de juros nos Estados Unidos. A grande pergunta é se agora vai ter inflação, se não vai ter inflação, qual vai ser o impacto disso. O dólar está fraco. Sazonalmente, a gente costuma ter um câmbio que sobe mais no fim do ano. Talvez 6 seja um exagero, mas a gente costuma ter um câmbio que volta mais próximo do fim do ano. Pessoalmente, a minha opinião, e eu vou falar mais no final, mas eu acho que esse câmbio provavelmente vai voltar. Taxa de juros no Brasil está alta, taxa de juros nos Estados Unidos baixou, e o câmbio está em queda, mas ele não está... Eu não acho que é uma tendência de longo prazo, de um ajuste de longo prazo, não é a minha opinião sobre esse mercado. De qualquer forma, seguindo o portfólio, nós temos a base dele é sempre nosso plano de comercialização, nosso portfólio de comercialização, isso é a base de todo o nosso trabalho. Em cima disso, é a parte que nós vamos entrar agora, temporada de compra e venda, posição dos fundos, análise técnica, que é essa segunda parte, e isso que nos dá o nosso plano de execução, o que fazer. E com base nessa, o que fazer,
é que nascem as recomendações. Então vamos começar falando do milho, depois a gente parte para a soja. O mercado de milho, deixa eu pegar o pincel preto aqui. Os especuladores, eles venderam um pouco mais na última semana do que eles tinham vendido, mas se a gente for olhar quantas vezes que eles já estiveram com uma posição similar vendido, vou até desenhar um pouco melhor, a gente vê que é muito, a posição vendida atual deles é muito dentro da normalidade dos últimos meses, assim, desde maio, mais ou menos, que a gente está com essa posição vendida mais ou menos desse tamanho. Não tem como a gente saber se eles vão vender até aqui embaixo, se vai punir esse mercado, ou se vai seguir a tendência que a gente tem vista, a tendência normal tem sido que eles vêm reduzindo essa posição. Será que esse daqui é uma mudança de tendência ou uma inversão? Para mim, eu não estou botando muita fé que esses especuladores vão vender milho agressivamente. Eu tenho minhas dúvidas. Pode ser que eles vendem. Olhando para o contrato de dezembro de milho em Chicago, vamos desenhar as baixas aqui. Deixa eu pegar o pincel. As baixas estão aqui um pouquinho abaixo, mais ou menos 3,95. E o preço atual de fechamento ficou 4,15, arredondando, né? Então a gente pode ter queda? Pode. A gente pode ter, para mim essa queda, ela é possível. Mas a partir desse ponto, toda vez que baixou de 4 dólares, abaixo de 4 dólares, tem sido uma oportunidade de comprar. Se baixar esse milho abaixo de 4 dólares, eu vou ser mais tentado a comprar milho do que falar, caramba, acabou a festa, vai cair. E eu nem tenho certeza se ele vai cair até esse ponto. Digamos que o milho só cai até mais ou menos essa região de valor aqui. A gente já pode ter o que seria uma ascensão aí desse mercado de milho, que bate aqui no suporte e aí ele volta tudo de novo. A sazonalidade começa a pesar nesse momento. É possível que esse mercado de milho vai cair até o fim do ano? Sim, mas isso seria anormal. O normal seria, sazonalmente, a gente já ter, a partir de outubro, ou pelo menos a segunda metade de outubro, a gente sazonalmente começar a ter essa recuperação. E se pegar o preço médio mais baixo, historicamente, de milho em Chicago, é essa semana. Pegar o preço médio mais baixo histórico é essa virada de setembro para outubro, costuma ser um momento pesado. Daí vamos fazer nossa análise do mercado B3. E aí, nossa, esse mercado está em queda, vai cair mais, tudo é possível, tá? Bola de cristal eu não tenho. E se você vem acompanhando as recomendações, a tua posição vendida, dependendo de onde você entrou ou saiu, provavelmente está dentro dessa faixa de negociação em algum ponto. Não me surpreenderia de estar entre 71 e 72, uma posição média comprada. Aí a gente está aqui abaixo de 69, está R$ 2,00, 2,50 do lado errado do mercado. Preocupa, é desconfortável. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no final. Mas sazonalmente a gente tenderia a ter essa recuperação desse mercado. Isso seria o normal. Os especuladores, eles estão com uma posição líquida vendida. Para a gente ter um mercado de milho que continua em queda, nós vamos ter que ter... Não vai ter surpresa de oferta, porque a safra americana está sendo colhida, não tem risco no hemisfério norte, a porcentagem de milho do mundo que é produzido como milho verão é baixa, não vai ter susto de oferta. Não tem essa possibilidade, não está na hora de ter susto de oferta. Nós estamos contando com uma oferta gigantesca. O dólar está fraco. Tem muito milho nos Estados Unidos, mas o dólar está fraco. É possível que não vai ter milho exportado dos Estados Unidos? Claro, tudo é possível, mas tem milho em abundância, com preço baixo, com dólar fraco,
provavelmente esse milho norte-americano vai achar um norte. O milho brasileiro costuma ser competitivo frente ao milho americano, então ele concorre para garantir conquistar espaço. O mercado prefere o milho do Brasil, por assim dizer. Eu acho que esse milho brasileiro vai achar comprador e esse preço, conforme esses estoques vão ficando menores, esse preço vai recuperar. Sazonalmente é o normal, não vejo motivo de ser diferente. E se você já acompanha as recomendações desde começo do ano, você sabe que aqui em fevereiro, só para fazer um contraste, tá? Eu recomendei vendas e vendas agressivas. Não tá colaborando. Essa segunda quinzena de fevereiro, eu recomendei vendas e eu recomendei vendas agressivas. Vendas agressivas. Mas se você começou a vender aqui, depois você vendeu aqui, depois você vendeu aqui, caramba, esses dias, eles eram dias desconfortáveis. Eu vendi a 78, passou de 80, eram dias desconfortáveis. Mas quando chegou a hora de desfazer dessas posições, que foi mais ou menos aqui, obviamente você queria estar vendido a 80, mas uma venda a 77 funcionava, uma venda a 78 funcionava, uma venda a 79 funcionava, e uma venda a 80 é mil maravilhas, né? Também funcionava. Todas essas posições vendidas funcionaram na hora de sair. Não estou falando que a gente vai necessariamente, não, vai subir 10 reais, fecha o olho e não vende antes. Mas reconquistar o patamar que caiu e mais um pouco, muito possível, na minha opinião, e a gente tem janeiro, tem 3 meses ainda. Eu recomendei comprar janeiro por isso, para a gente ter tempo, né? Agora vamos para a análise de soja. Falando do mercado de soja, os especuladores, tá quase cômico. Pegando o pincel aqui, vou pegar a cor verde. Tá quase cômico essa posição. Vendido semana passada neutro, 3 semanas atrás. Perdão, deixa eu desenhar isso de novo para ficar melhor. Semana passada vendido, 2 semanas atrás nem aparece, estava neutro, 3 semanas atrás vendido, as 2 semanas antes disso comprado, depois 4 semanas vendido, aí comprado, vendido, aí comprado, aí aqui já é alguma coisa que dá para prestar atenção aqui, mas você vê que a gente está numa gangorra, é uma bagunça essa posição dos especuladores, eles não decidem se eles querem comprar ou vender. Pode ser que essa soja esteja pressionada, entendeu? Pode ser que essa soja esteja pressionada, mas como é que eu vou tirar essa conclusão? Pode ser que semana que vem eles voltem, eles estão sem nenhuma convicção. Não sabem se querem estar comprado nem vendido. Então falar para esse mercado, não, agora o mercado vai vender, é chute. Se quiser apostar que o mercado vai vender, pode apostar. Se quiser apostar que o mercado vai comprar, pode comprar. Mas a gente não está com nenhum parâmetro para falar, não, passou da mão, passou da hora, passou do volume. E na realidade faz praticamente 1 ano que a gente tem esse mercado um pouco comprado ou um pouco vendido. E por isso que o mercado de soja tem estado tão sem graça, porque eles não decidem comprar ou vender. E se a gente olhar graficamente para esse mercado, você vê, eu vou até desenhar, manter o verde aqui para manter você vê que ele fica um pouco comprado, um pouco vendido, um pouco comprado, um pouco vendido, não define nada. E ele é até um pouco mais estreito que isso, se a gente fizer em preto, fizer essa limitação aqui e tirar um pouquinho dos extremos, você vê que ele está numa faixa muito enxuta. Não vai fechar aí fechou. Está numa faixa praticamente, se colocar aqui é os 10,20, né? A gente vai colocar aí mais ou menos 10,10, de 10,10 até 10,80 em Chicago, contrato de janeiro.
uma faixa de 70 pontos. É pouca coisa. Obviamente, por exemplo, foi recomendado fazer trava aqui, funcionou, né? Então, você vender no limite superior ajuda, com certeza. Mas é um mercado que está nesse sobe e desce e os especuladores não saíram. Aí você fala, não, dessa vez eles vão vender, dessa vez acabou a festa e dessa vez vai cair. Talvez, mas é chute. Não tem nada que falaria que vai ser assim dessa vez. Talvez até é mais fácil convencer que a gente está num processo de recuperação, de baixas cada vez mais altas. E do lado de cima a gente está nesse patamar. O produtor norte-americano não quer vender esse preço, o produtor brasileiro não quer vender esse preço. Vai vender com prejuízo? Talvez alguma hora, mas eu acho muito mais provável que a gente vai achar algum fundo e eu apostaria nesse fundo ou próximo dessas baixas anteriores ou em algum nível de suporte. Então, se tivesse que apostar, eu apostaria que esse mercado de soja vai cair até algum ponto entre 10 e 20 e 10. E a partir desse patamar, ele vai achar compradores e a gente vai ter alguma recuperação aqui e olha lá se não extrapola as altas de 10,80. Não sei se extrapolaria ou não, porque a gente está com pressão de venda em cima, mas eu acho muito possível que a gente está a 10 a 20 pontos de achar pressão de compra e essa pressão de compra provavelmente vai dar uma viravolta nesse mercado e vai nos levar mais próximo dos 10,80 ou 11 novamente. É o que eu acho muito... Se eu tivesse que apostar, é isso que eu apostaria. Então, vamos fazer o quê? Para mim, a gente espera um pouquinho, não tem nenhuma ação recomendada, mas muito provavelmente, quando chegar nessa baixa, vai fazer muito sentido vender no mercado físico com prêmio forte, temporada de venda, e fazer uma posição comprada em Chicago, no limite de baixo. E talvez já semana que vem essa vai ser a estratégia, inclusive, possivelmente de forma muito agressiva. Então, fique ligado, não é algo para fazer hoje, mas é bom já estar pronto para, digamos, executar essa ordem. Agora nós vamos para a parte do resumo, depois responder a pergunta. Chicago, a temporada é de compra para o milho, a temporada é de compra para a soja. Os especuladores estão vendidos na soja e vendidos no milho, mas a posição vendida não é grande o suficiente para justificar compra na contramão. Ou seja, eles não passaram do ponto na venda, então é neutro. A tendência do milho é de baixa em Chicago e a tendência da soja é de baixa. E se os fundos realmente derrubarem esse mercado, pesar firme e vender e passar do ponto, é possível que a gente teria um alerta de compra, como se fosse uma condição de compra com tudo marcado. Está na temporada de comprar, os fundos passaram do ponto, está em tendência de baixa, aí é para comprar soja com firmeza. Não chegou a esse ponto ainda, mas é possível. Quanto à soja, é neutro. Tecnicamente é neutro para a soja, porque estatisticamente setembro e novembro são fortes, mas eu vou colocar aqui, em parênteses, eu vou colocar a temporada de venda, porque muitas vezes os patamares de outubro são quase tão bons quanto ou de setembro ou novembro, quando é temporada de venda. Então, está bem próximo disso. Comentário. O mercado físico de soja sofreu na semana passada com a competição da Argentina. Mas já estamos começando a ver uma recuperação no prêmio e a maior parte das praças já estabilizaram o prêmio e em alguns já começam uma recuperação das perdas ocorridas na semana passada.
O mercado físico de milho tem sido pouco animador, mas não tem sentido a mesma pressão que é sentida pela bolsa. Ou seja, os especuladores estão pesando a mão na parte vendida na bolsa, além do ponto. O câmbio continua próximo nas baixas e negociando de forma pesada. Vai ser interessante ver se juros altos do Brasil será o suficiente para manter essa taxa de câmbio em meses futuros. O mercado de Chicago está procurando as baixas da safra. Está procurando as baixas da safra. Pessoalmente, acredito que podemos testar limites de baixa nas próximas 1 ou 2 semanas e muito possivelmente essas serão as baixas da safra norte-americana. Se for o caso, posições compradas vão fazer progressivamente mais sentido diante desse fato. E aí vem a pergunta para encerrar. Estou comprado milho, estou comprado dólar, seguro essas posições? A minha opinião é que nós estamos em um momento de paciência. A sazonalidade, vamos falar desses tópicos separadamente, tá? Nós estamos em meio à safra norte-americana de milho e é uma safra gigantesca de milho. Casado com isso, nós tivemos meio que a Argentina furando a fila nas exportações, que sim impactou mais a soja do que o milho, mas não deixa de ser um fator que pressiona também o milho. E nós já estamos vendo, não chega a ser um descasamento, mas o mercado físico está razoavelmente, ele está ok no milho, mas a bolsa está pressionada, ou seja, a pressão especulativa derrubando o mercado. Para mim, essa pressão de venda no milho pode continuar mais um pouco, mas eu acho que ela será temporária e a sazonalidade do milho seria que a entre safra esse milho vai valer mais. Continua sendo minha opinião. Agora é difícil, os dias são longos quando a gente está do lado errado do mercado e isso é difícil. Mas conseguindo manter, eu seguraria essas posições de milho. Em relação ao dólar, qual que é o cenário? Nós estamos com a taxa de juros bastante alta no Brasil e tivemos uma redução de taxa de juros nos Estados Unidos e o índice dólar está fraco. Então o dólar está fraco como a moeda mundial, comparado com outras moedas, e a gente está com o câmbio, né, a taxa de juros da economia brasileira, a taxa de juros do real tá forte, que é para valorizar o real. Essa taxa de juros, a economia brasileira não tá às mil maravilhas, a economia americana também não, mas a economia brasileira não tá às mil maravilhas. Até quando que essa taxa de juros alta vai ser mantida? E o que aconteceria se a gente visse uma redução de taxa de juros, se começar a cair essa taxa de juros no Brasil, ou se a gente voltar a ver o dólar ganhando um pouco mais de força, né, se essa redução de dólar no primeiro momento ela é baixista para o dólar, mas em um segundo momento, se a economia está saudável e a economia cresce, o índice dólar também tenderia a valorizar.
Fora o fato que, chegando mais próximo no fim do ano, a gente costuma ter o dólar negociando com força relativa ao real. Por todos esses motivos, eu continuo achando que, pelo menos saindo 0-0 dessas posições, eu acho muito possível. A gente escolheu o contrato de janeiro para ter tempo, agora é a hora que a gente fala nós temos tempo. Se chegar fim de novembro, dezembro, e a gente não está conseguindo ter uma volta nesses mercados, aí é outra coisa. Mas por hora, recomendo segurar, manter e coragem. Boa sorte no plantio a todos, espero que esteja caminhando bem, que esteja andando bem. Gostaria de desafiar vocês a já começarem a pensar na estratégia de vender soja no mercado físico e comprar soja no papel, ou fazer um contrato com trading, que a gente pode discutir. Muito possivelmente, provavelmente, dentro das próximas 1 a 2 semanas, isso será uma recomendação estratégica para a gente navegar esse mercado. O calendário está passando e vendas precisam ser feitas. Excelente resto do dia para vocês e resto da semana também.